Meu nome é Vitória Freitas, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é o papel do magnésio na saúde da mulher. Eu não sei se você já ouviu falar no magnésio, mas basicamente o magnésio ele é um mineral encontrado na alimentação e ele é muito importante para a saúde dos ossos e dos dentes. Na verdade, o magnésio ele se encontra em maior parte nos ossos e nos dentes, né? É o maior reservatório corporal do magnésio, né? E ele é importante para uma série de funções do corpo, tanto para a estrutura óssea, né? Mas também para o funcionamento muscular, para a saúde emocional, ou seja, também para o funcionamento do sistema nervoso, tá? Ele é interessante também para o funcionamento do sistema cardiovascular. Ele também é importante para a regulação do sistema imune e também para o metabolismo da glicose e para a liberação da insulina. Ou seja, o magnésio ele é um mineral essencial para o funcionamento do nosso corpo, né? E a gente sabe que a deficiência ele pode impactar de várias maneiras, tá? A gente sabe que pessoas que têm condições de saúde inflamatórias, né, ou até mesmo que tenham síndrome do ovário policístico, por exemplo, elas têm uma maior necessidade de consumo de magnésio, elas também têm uma tendência a ter uma depressão, ou seja, uma concentração maior no corpo desse mineral, fazendo com que você necessite realmente de consumir mais esse mineral, né, ou até mesmo suplementar. A gente sabe que a deficiência em mulheres, em termos de magnésio, né, a deficiência de magnésio em mulheres, ele pode estar alcançando aí até 15%, né, de deficiência dentre todas as mulheres, né? E aí o que acontece? Geralmente mulheres que estão naquela faixa da idade adulta iniciante, ali na faixa dos 18 aos 22 anos de idade, são as mulheres mais propícias a terem deficiência de magnésio, tá? E uma das possíveis explicações pode ser justamente porque essas mulheres elas têm o nível maior ali, ou o nível ideal ali de estrogênio, e o estrogênio acaba com que faz com que o magnésio ele todo seja desviado para a questão do metabolismo ósseo, para a questão da estrutura óssea, e acaba que a concentração ali sanguínea fica um pouco menor, tá? Então, a deficiência de magnésio nessa faixa etária, dos 18 aos 22 anos em mulheres, pode chegar até 20%, então é um número assim bastante expressivo. E um dos fatores que a gente sabe para a deficiência do magnésio é que a gente vem passando por um processo de processamento cada vez maior dos alimentos na indústria alimentar, né? A gente sabe que os alimentos estão cada vez mais processados, acabam ficando cada vez menos naturais, e o fato desses alimentos serem processados, serem beneficiados, né? Enfim, a gente vai cada vez mais refinando esse alimento, faz com que perca essa maior concentração de magnésio, que pode impactar também na deficiência de magnésio da população de um modo geral. Então, quanto mais ultraprocessados, quanto mais refinados a sua alimentação, maior a tendência que você, de modo geral, tenha ou desenvolva uma deficiência de magnésio. A gente sabe que o magnésio está presente em alimentos como nozes, abacate, cacau é um dos alimentos de maior concentração de magnésio, banana, feijão, arroz integral, caju, espinafre, vegetais verdes escuros de modo geral, sementes, cereais integrais, semente de abóbora também é um outro alimento muito rico em magnésio. A gente sabe que a deficiência de magnésio ela pode ter uma relação com a piora tanto da síndrome do ovário policístico quanto como da endometriose. Primeiro, porque a gente sabe que a síndrome do ovário policístico ela tem essa característica da resistência à insulina, e a endometriose tem esse teor inflamatório em que o magnésio pode também estar aí influenciando positivamente, né? Só para vocês terem noção, o magnésio ele é um mineral muito essencial para quem passa pelo processo da TPM, né? Que é a tensão pré-menstrual, aquela síndrome, né? Que a pessoa tem uma alteração nos sintomas físicos e emocionais antes do período menstrual. A gente sabe que o magnésio, o consumo e a suplementação do magnésio pode auxiliar bastante nos sintomas da TPM, e já se sabe inclusive que a suplementação casada do magnésio com a vitamina B6
pode melhorar muito mais ainda, pode ser super interessante para quem sofre da TPM. Eu só queria chamar a atenção para um único detalhe, que é o seguinte: quem quer fazer a suplementação de magnésio, de qualquer outra vitamina ou mineral, ou qualquer outro composto, antioxidante, anti-inflamatório ou algum fitoterápico, é importante que vocês procurem um profissional habilitado, uma nutricionista, para poder fazer a suplementação, porque nisso você tem que levar em consideração dosagem, sua idade, suas necessidades, as doenças, e não é aconselhável que você faça a suplementação por conta própria, até porque muitos nutrientes, né, muitos suplementos, eles podem inclusive interagir com alimentos e medicamentos. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração quando for fazer a suplementação. Em relação à síndrome do ovário policístico, a gente sabe que a resistência à insulina, ele é o grande fator, né, ali que domina o funcionamento corporal, né, o funcionamento da síndrome do ovário policístico, né? Então a resistência à insulina, ele é o principal fator que vai desencadear os sinais e sintomas da síndrome do ovário policístico. Levando isto em consideração, a gente sabe que a deficiência de magnésio, ela pode piorar essa resistência à insulina associada à síndrome do ovário policístico. Então é importante que a gente tenha em mente que é interessante que a gente consuma ou até mesmo pense em suplementar o magnésio nessas situações. Como é que o magnésio ele atua nessa questão da insulina e da glicose? É porque o transporte de glicose para dentro das células, né, e a liberação da insulina, que é o hormônio que é responsável por esse transporte da glicose, pelo aproveitamento da glicose, ele é dependente, ou seja, ele precisa do auxílio do magnésio. Então, se você tem esse magnésio em deficiência em baixo teor, é óbvio que vai impactar negativamente. Já tem estudos que falam que a suplementação casada da vitamina E e do magnésio, eles diminuem tanto a insulina no sangue, então melhora ali a função da insulina, e também diminuem o teor de colesterol VLDL, né, que é um tipo de colesterol que não é tão interessante assim, né, que ele tem uma tendência a se depositar nos vasos sanguíneos e aí pode propiciar a formação do que a gente chama de placa de ateroma, né, ou seja, entupir os vasos sanguíneos é uma coisa que a gente não deseja. E a gente sabe também que essa suplementação casada da vitamina E com magnésio, ela pode melhorar o que a gente chama de hirsutismo na síndrome do ovário policístico, né, que é o aparecimento de pelos em lugares indesejados no corpo da mulher, né? Então às vezes aparece pelo na face, aparece pelo na barriga, os pelos geralmente são mais grossos, né? Então essa suplementação casada pode vir a ser muito interessante, né? E também a gente sabe que pode melhorar o marcador de inflamação também nessas mulheres, né? E outra coisa, também a suplementação de vitamina E com magnésio, ela também pode melhorar a função ovariana, ou seja, auxiliando essas mulheres que têm síndrome do ovário policístico a estarem mais férteis e ter maior probabilidade de engravidar. Qual é a relação do magnésio com o ganho de peso? Né? Então, vários estudos também já falam que a deficiência de magnésio ela está associada com o ganho de peso em mulheres, né? Isso pode ter uma relação, como eu já tinha falado anteriormente, de uma falta de uma alimentação interessante, de uma alimentação saudável, de uma alimentação minimamente processada, ou seja, uma alimentação que seja rica em vegetais e frutas e alimentos minimamente processados. E aí você acaba não consumindo essa quantidade interessante de magnésio, o que acaba também impactando de forma direta no seu peso também. E aí, qual é o papel do magnésio na menopausa? Parece que mulheres menopausadas, elas acabam tendo maior probabilidade de desenvolver depressão se elas não estão com os níveis ajustados de magnésio no corpo. Pode também ter relação com outros distúrbios de humor e também com dificuldades em relação ao sono, né, distúrbios do sono. E olha só, a deficiência de magnésio na menopausa, ela pode ter relação com uma série de questões de saúde como a osteoporose e a baixa densidade mineral óssea, né, porque a gente sabe que o magnésio está ali para poder ajudar na formação do osso. A gente sabe também o que acontece, que se às vezes você tem baixo de magnésio, você acaba também desfavorecendo o metabolismo da vitamina D
E essa vitamina D, ela é responsável pela absorção do organismo, pelo organismo aproveitar o cálcio que vem da alimentação. Então, se você não tem magnésio, você não tem vitamina D, e aí você não tem cálcio, e aí você acaba malformando os ossos e desenvolvendo uma osteoporose, ou seja, é uma cascata, né? É um ciclo vicioso que a gente ali pode melhorar por meio da alimentação e da suplementação. O magnésio também está relacionado ao controle da pressão arterial de mulheres pós-menopausadas. A gente já sabe que o magnésio ele influencia, é um dos minerais, né, que influenciam diretamente no controle da pressão arterial. O magnésio ele também tem um papel muito importante em mulheres que têm endometriose. A gente sabe, por exemplo, que mulheres que consomem mais magnésio ou com suplemento magnésio da endometriose, elas têm uma menor tendência a ter cólicas e dores, justamente porque o magnésio ele é anti-inflamatório e ele ajuda no relaxamento da musculatura lisa, então podendo auxiliar ali nas questões uterinas, né, que nada mais é ali, né, revestido por uma musculatura, né. Quanto mais se come fonte de magnésio, quer dizer que mais melhor, né, seriam os sintomas da endometriose. O quanto mais se come magnésio também, menor a chance de você desenvolver endometriose. Para as mulheres que fazem uso de contraceptivos orais, seja pela endometriose ou por qualquer outra razão que for, é também muito importante que elas se atentem ao nível de magnésio do sangue, enfim, do organismo. Por quê? Porque se sabe que o uso de contraceptivos orais, eles acabam depletando os estoques de magnésio do corpo. Não só de magnésio, mas de várias outras vitaminas e minerais. Então, quem faz uso contínuo de contraceptivos orais tem que sempre estar se atentando aos diferentes níveis de vitaminas e minerais corporais. Então, por exemplo, outras vitaminas e minerais que os contraceptivos orais podem estar também depletando, né? Vitaminas do complexo B, né? Então B9, B6, B12, vitamina B2, vitamina C, vitamina E, e minerais como selênio e zinco. Então, se você chegou aqui e gostou do vídeo, deixa o seu joinha, segue o nosso canal porque a gente está aqui para produzir vários outros vídeos sobre nutrição, sobre saúde da mulher, sobre fibromialgia e tudo mais o que for interessante para poder ajudar você a ter mais saúde, ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Aqui na descrição eu vou deixar os meus Instagrams, vou deixar também o meu site, né, para você poder entrar em contato caso queira saber sobre as consultas e queira saber também sobre o Programa Nutricional Vitalidade Lúdica, que é um serviço que eu estou oferecendo para pessoas que querem ter um acompanhamento completo do ponto A até o ponto B e melhorar a qualidade de vida delas por meio da nutrição. Então, muito obrigada por ter estado até aqui. Me siga lá nas redes sociais e até o próximo vídeo.